Bom dia a todos, meu nome é Leandro Berti, sou CEO da Fiber Nova e presidente da Brasil Nano e agora também coordenador do Super Hub de Nanotecnologia do Estado do Paraná. Agradeço ao Luciano pelo convite, né, de poder falar um pouco sobre a consolidação da nanotecnologia no país, como que a gente atinge isso, né? Um pouco do meu histórico, eu tenho mais de 20 anos na área de nanotecnologia, meu primeiro contato foi em 92, quando eu li uma revista super interessante, acabei fazendo doutorado, né, na realidade lutei bastante para fazer doutorado em nanotecnologia, acabei fazendo direto doutorado na Universidade de Sheffield, e na área do tema de nanorobôs. Fui, então, a primeira pessoa no Brasil a criar um cluster de inovação em nanotecnologia no Brasil, que teve muito sucesso. Fui convidado, então, para ser o coordenador geral de tecnologias convergentes habilitadoras no governo do Temer, do presidente Temer, e depois como coordenador geral de tecnologia estratégica no governo Bolsonaro, né, no qual foi responsável, né, pelas áreas de nanotecnologia, fotônica, materiais avançados e indústria 4.0. Criamos a associação, então criamos a empresa e fui convidado então pelo governador Ratinho Júnior para estruturar a nanotecnologia no estado do Paraná. Um pouco também algumas fotos, mas na realidade a minha foto, quando a gente lançou o plano de ação de ciência e tecnologia, as convergências habilitadoras, o primeiro plano do estado do Brasil para as áreas de nanofotônica, materiais avançados e manufatura avançada, né? Ao lado aqui é uma foto onde também estou, junto com na primeira reunião das organizações globais de nanotecnologia, da NNI e da Nano Canadá. Isso foi nos Estados Unidos, junto com República Tcheca, Suécia, Hong Kong, China, né, e por aí vai. Então, vários países também participaram. Foi um evento muito interessante, discutir política pública com os grandes no mundo. Então, o convite do governo do Ratinho Júnior para estruturar o Super Hub de Nanotecnologia. Aqui um reconhecimento também muito interessante, que foi me dado pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo MPT, devido ao meu trabalho aqui, mas também por esse documento que eu criei sobre o trabalho de como reganhar o território, né, reconquistar o território pós-pandemia, no caso, né, para a gente poder pós-pandemia com mais segurança. O mais interessante é que o MPT, então, me agraciou com esse reconhecimento, né, né, como referencial, né, na nanotecnologia no Brasil, e ainda nomeou o nome do boletim oficial deles como Engenharia da Vida, um termo que eu criei durante a minha passagem pelo Ministério para elucidar, né, explicar o que é nanotecnologia para o leigo, né, para as pessoas leigas. A Fábio Nova é minha empresa, que a gente trabalha com startups, com empresas de mineração, grandes, pequenas, médias, com governos, para estudar a inovação, como que a gente consegue criar inovação, como que a gente consegue melhorar, então, o investimento em inovação, né? E saber qual o caminho a trilhar. Então, a gente usa a questão de educação, assessoria e articulação, da gestão de inovação, em novos negócios, né, as vertentes, e um exemplo, né, do que a gente analisa patentes, as relações, conexões, conteúdo, e aí a gente consegue gerar todo um relatório e te dá diretrizes de como, então, tocar o negócio na melhor direção para a inovação ou realmente apostar e na realidade, né, investir de forma correta, né, no caso. A Brasil Nano, ela é uma proposta diferenciada, a ideia é que estamos se estruturando, né, depois dessa, mas estamos trabalhando para realmente fazer a associação viver do próprio negócio, ou seja, ela oferecendo o serviço, a gente está trabalhando nisso, dentro do serviço a gente está criando o selo de qualidade, é um importante, e que a gente está construindo e está chegando num resultado bem bacana para ser lançado nos próximos meses aí. Né? Então, né, e tantos outros benefícios que a associação traz, né, e não só foi reconhecido pelos nossos membros, né, ou pela comunidade, mas também reconhecido por grandes players no mundo, né, e no Brasil. Como, por exemplo, a Nature nos procurou, logo que a gente lançou a associação, para oferecer gratuitamente o acesso à plataforma Nano, que nem mesmo a CAPES tinha acesso ainda. A Nuremberg Mess, nosso parceiro de primeira hora também, que nos ajudou muito e lançou a associação
No Canadá, que a gente assinou um contrato, assinou um acordo, né, um acordo logo no lançamento da associação, com a Associação Pan-Canadense de Nanotecnologia, a BZPlan, que é uma Venture Capital que a gente vem trabalhando também, e mais recente, Statinano. Né? Então, agora, a Statinano nós representamos no Brasil e na América Latina, um projeto de 3 anos. Né? Então, se vocês quiserem ou precisarem, ou né, tiverem interesse de realmente divulgar seu trabalho na Statinano, a gente está à disposição, nós somos os representantes deles aqui, nós somos os parceiros, né, deles na América Latina inteira. Então, a ideia é criar uma rede toda a América Latina para a gente trabalhar a questão da nanotecnologia com o Statinano. Então, o mundo é nano, o Brasil é nano, Brasil nano. Realmente o mundo é nano estruturado. Isso é muito importante e é isso que vai dar um grande sucesso, né, nesse futuro. O produto do maior sucesso no mundo é o smartphone. A nanotecnologia é a base para tudo isso que a gente está vivendo hoje de não temos materiais, telas de alta qualidade, resolução, cores e imagem. Então, a nano, ela é a base sólida sobre a qual a TI cresceu nos últimos anos. Então, a TI, ela deve muito à nanotecnologia, porque sem ela, sem a nanotecnologia, a TI não existiria. Né? Então, é muito importante. Então, a nano acelerou muito a TI. É importante falar sobre inovação, né? No campo da pesquisa e no campo da indústria, ou seja, no campo da pesquisa, o termo seria invenção e não inovação, porque pesquisa gera conhecimento e o pesquisador é no caminho da invenção até chegar na ideia. O industrial, ao contrário, o industrial, na realidade, ele caminha o caminho da inovação, mas ele gera um produto que gera recursos, empregos e impostos. Né? Ambos pagam impostos, não vamos entrar em discussão nisso, mas a questão é, a ideia, geralmente, ela é só uma ideia, e ela precisa ser maturada, ela precisa ser industrializada para poder chegar, então, né, no seu fim, que é realmente o retorno social, o retorno à sociedade, né, daquilo que foi investido. Então, desde a primeira aqui, então, perspectiva TRL, né, desde o conceito básico até a comercialização, isso tem, de alguma forma, deve, de alguma forma, ser retornado à sociedade. Motivação, realmente a motivação econômica é muito forte para a nanotecnologia, porque nesses ciclos nesses ciclos aqui caso, né, ciclos econômicos, a nanotecnologia é o próximo ciclo do momento, é o próximo ciclo, né? Então a nanotecnologia ela vai estar desde 2007, como assim, até 2081. E nós já estamos em 2020 e o mercado já pulou de 5 para 20 trilhões. Ou seja, quadruplicou. Quadruplicou por quê? Devido à pandemia. Muitas aplicações de nanotecnologia estão surgindo nesse momento devido à pandemia, para combater o coronavírus. Então, hoje nós temos mais de 9.015 produtos, mais de 12.400 empresas. Esse dado da OCDE não considera empresas com menos de 50 empresas. Tem muito mais empresas do que produto, ou seja, está em franca expansão. Grafeno, muito conhecido, né, que pode chegar de 20 mil dólares o quilo até 300 mil, dependendo da qualidade dele. São grafenos também, importante. Pontos quânticos, que a gente acabou de falar sobre telas de alta resolução, TV 4K, TV 8K, HD, utilizam um filme de ponto quântico embaixo da tela que melhora a resolução da tela. Então, realmente, é enorme, de 14,2 trilhões. E é um mercado multitrilionário. Então, a nanotecnologia é um mercado que pode se furtar. E se o país não fizer isso de maneira bastante forte, nós vamos ficar atrasados em relação ao mundo pelo menos 100 anos. Uma empresa de nanotecnologia ela é bastante diferente de uma empresa de TI. Ela tem 2 vales da morte, ao invés de um. Toda empresa convencional, startup, tem um vale da morte, mas a Nano tem 2. Ou seja, ela passa pelo primeiro vale da morte, ela chega próximo do protótipo de escalonamento aqui na parte, na bancada, e quando ela tenta escalonar, fazer o scale-up dessa tecnologia para a indústria, muita coisa morre. Então, o segundo vale da morte para a Nano é muito mais importante do que os primeiros 3 anos, porque a empresa de nanotecnologia matura geralmente em 6 anos. E os Estados Unidos têm aplicado, e outros países aplicado muito dinheiro nesse salto de escala que vai da bancada à indústria. E o Brasil ainda não fez esse dever de casa. Então, o que é nanotecnologia? Nanotecnologia nada mais é que a engenharia da vida.
A engenharia da vida é a ferramenta que a natureza escolheu para criar a vida. Então, tudo no nosso organismo, até mesmo o poeiro espacial tem nanotecnologia, até poeiro lunar e outros materiais tem nanotecnologia. Então, realmente está na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E, e também ela é uma tecnologia que ela está dentro da faixa de nano, ou seja, de abaixo de micrômetro até um nano, está dentro desse ambiente, dessa nanoescala. Tá? E aqui é interessante que são fotos reais, tá? Não são ilustrações, são fotos realmente desses organismos todos. Então existem muito mais mistérios na nanoescala quanto na imensidão do universo. Ou seja, a nano é tão interessante, né, e deveria ter uma NASA para estudar a nano, né, tanto mais assim, novidades e descobertas a serem feitas na nanoescala quanto no universo. Porque é um universo à parte, um mundo à parte, com uma física à parte, mas que está contida dentro desse universo, do nosso universo. Então, realmente, é intrigante e é muito fantástico essa forma diferente de ver o mundo. Então, a nano, é por isso que a gente está conseguindo fazer coisas muito, muito bacanas com a nanotecnologia, porque a gente consegue ter uma visão diferente daquele fenômeno em macroescala do que como acontece em nanoescala. Perdão. Bom, a nanotecnologia está muito mais viva e está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Então, o detergente, por exemplo, que são nanolamelas que você coloca água, ela vira uma bolinha. Essa bolinha encapsula a sujeira e rola da mão, que é espuma, limpa a mão. A maionese, que é uma solução coloidal, que é uma mistura de nanopartículas, no caso de gordura, né, numa proporção tal que permite que o líquido fique viscoelástico. O algodão doce, que é eletrofiação de açúcar. E o leite e o queijo, que também tem nanotecnologia, como o leite, por exemplo, existem nanomicelas, que quando são desnaturadas, vão acomodando e formam o queijo. Né? Então, é bem interessante. O humano também tem nanotecnologia. Essas máquinas, as hemoglobinas, quando capturam oxigênio e entra em contato com esse centro metálico de ferro, faz oxidar o sangue e transforma o sangue em vermelho. A oxidação transforma o sangue em vermelho, assim como a clorofila, que tem um outro tipo de centro metálico que acaba ficando verde. Então, o que acontece? Nem estão tão diferentes assim um do outro, na realidade. E existem outros animais que têm cores diferentes de sangue, como azul, verde, roxo, e por aí vai. Então, a gente realmente tem essa capacidade de construir essas máquinas hoje e ter uma solução nanotecnológica, né, usando essa ferramenta que a natureza nos dá para criar soluções para a gente, né, e melhorar a nossa vida. Bom, existem muitos produtos de nanotecnologia no Brasil já, legging que protege contra celulite, roupa que protege contra defensivo agrícola, cerâmica avançada, produtos Imecap, enfim, vários produtos com nanotecnologia já estão no nosso mercado, já estão à mão e estamos utilizando. Os benefícios da nanotecnologia para a saúde e bem-estar, né? Nesse momento. Bom, um deles, por exemplo, fluxo lateral. Fluxo lateral é uma técnica conhecida para teste de gravidez, onde você tem, da mesma forma que corona, você tem um anticorpo que está dentro com uma nanopartícula de ouro. Quando o analito entra em contato, gruda, encaixa esses dois anticorpos e você tem então a leitura. Ou seja, tem intensificação dessa linha por quanto mais vai grudando esses analitos, mais intensa vai ficar essa linha. Então a gente tem uma grande assertividade no diagnóstico. E a mesma forma para o próprio caso do teste de gravidez. No caso, por que a linhazinha fica vermelha? Porque o ouro, em nanoescala, é rubi. Então, ele acaba ficando vermelhinho. Uma outra tecnologia muito bacana, que são as nanopartículas que destroem câncer e metástase. Esse aqui é um exemplo bacana de 20 a 40 nanômetros de nanopartículas que tem quimioterapia, que libera esse cargo quando são iluminadas com luz. Então, eles injetaram isso no ratinho, essas nanopartículas, elas foram até o site de interesse, liberou no tumor de colo, intestino, né?
E aí elas ainda migraram para uma outra área e acabaram com uma metástase de pulmão. Então, uma solução fantástica para o tratamento de câncer e também com menor efeito deletério. Bom, a IoT também, a Nano tem muito a contribuir para a IoT também. Então, a IoT depende muito da Nano, na realidade, para ter sucesso. No caso, que são sensores que usam a energia do próprio ambiente, Zero Power Medical Device, por exemplo. Esse, no caso, é um Labo Skin e consegue detectar vários sinais biométricos. Muito importante para esse momento. E o marco legal da nanotecnologia, então, ele é baseado basicamente na política de Estado, nos planos nacionais, que a gente comentou no mestre, Eu estou mostrando aqui nano, materiais avançados, mas também tem fotônica e tecnologias avançadas, mas o material de nano é baseado em nano e materiais avançados. Bom, e ele usa a estratégia de drivers de competitividade e a questão de regulação como núcleo desse trabalho. Então, a nanotecnologia é considerada uma tecnologia disruptiva, ok? Também a questão de material de referência é muito importante, principalmente para a indústria 4.0, porque se você quiser coisas em grande escala, em grandes quantidades, e que tenha grande reprodutibilidade, você vai ter que ter de referência, no qual você baseia e calibra as suas máquinas para no final ter um resultado correto. Senão, você vai ter lá um material que vai quebrar no meio do caminho, ou vai entortar, ou não vai ter a viscosidade necessária, e aí o negócio acaba tendo um prejuízo muito grande. Existem outros drivers, no caso, de competitividade, mas um muito importante dessa lista aqui são as barreiras não tarifárias, que eu vou entrar um pouco mais em detalhe na sequência. Então, existe dentro do plano essa implementação do Programa Nacional de Nanossegurança, que harmoniza o trabalho com a OCDE e alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, onde a gente tem um modelo de interação e a nanossegurança, o Safe by Design, na realidade, com a nanossegurança na cadeia de valor. Um modelo que é bastante novo, inovador. Ou seja, no modelo de interação, você tem lá os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, você tem indústria, você tem academia, você tem regulatório. Tudo isso integrado, tudo isso participando para poder dar uma resposta mais rápida e melhor. No outro lado, você tem, então, a cadeia de valor, onde você avalia o material, o nanomaterial, e avalia o nanoproduto. Você homologa o nanomaterial, homologa a gestão desse fornecedor do nanomaterial, homologa a gestão do fabricante do nanoproduto, e aí sim certifica o produto somente se ele for homologado, somente se o fornecedor do nanomaterial estiver homologado, de acordo com as análises de laboratórios, à luz no caso, dessa harmonização de legislação internacional. Então, o que acontece? Isso protege o nosso mercado, ajuda a proteger, porque a gente consegue, se entrar um produto que diz, que limpa a parede, mas no final ele acaba não limpando e acaba dando um problema ao invés de dar uma solução, ele não vai ser vendido no Brasil, porque vai ter que passar por esse crivo para poder chegar, esse funil, para poder chegar na prateleira do mercado, por exemplo. Então, isso é um mecanismo, uma forma de a gente também defender o crescimento organizado no nosso país para poder, então, avançar melhor. Tá? E é a forma como os países fazem. Eles protegem a tecnologia até o ponto de que ela é madura o suficiente para sair sozinha. Alguns desafios regulatórios. Nesse caso, um exemplo fantástico, eles desenvolveram uma nanopartícula que ela emite em ultravioleta, injetaram na retina do ratinho, e o ratinho consegue, então, agora ver não só luz normal, como luz ultravioleta. E o melhor de tudo, é um efeito temporário, atóxico e pode ser repetido. Então, isso é uma grande vantagem, porque você não vai precisar mais utilizar óculos de visão noturna e nem aquela parafernália toda de TI ou hardware e tal. Você precisa só uma injeção com nanopartículas e aí você consegue enxergar no ultravioleta. Lógico que eu estou simplificando bastante, mas realmente é um avanço enorme esse trabalho. E como a gente regula isso aí? Como é que a gente faz como é que a gente trata isso de forma regulatória? O regulatório de hoje não tem essa resposta. Bom, outra solução mais simples, mas também o nosso regulatório não tem resposta, são máscaras com nanofibras funcionalizadas. Esse, no caso aqui, é Irã e
Israel também, e tem outros países, Hong Kong, tem outros países, Japão, Coreia, que estão trabalhando com isso. Mas olha que interessante, você tem esse produto que, além de inativar o vírus, ainda protege a pessoa e a N95. E, portanto, médico do hospital tá. No Brasil não poderia ser vendido porque não está dentro da norma da ABNT, por exemplo. Então, a gente precisa avançar e melhorar essas normas também. Um outro trabalho interessante é o encapsulamento dessas do organismo, e quando ela chegar lá, ela libera a carga que é quando está fora desse encapsulamento. Isso, uma excelente opção de tratamento para câncer, por exemplo, de fígado. Um outro desafio regulatório, as virus-like particles, e também com pontos quânticos, sendo utilizadas para inibição da replicação do RNA do vírus, e está sendo feito no Japão e na como é que fala? Uma ferramenta que a nanotecnologia traz para trabalhar contra o Covid. A gente também que saiu, ficou bastante famoso, né, um artigo bacana. Todas essas vacinas candidatas têm alguma coisa com nanotecnologia, tem alguma nanotecnologia sendo empregada nessas soluções para acelerar o processo, seja no material adjuvante, seja na forma de encapsulamentos, olha, várias formas, realmente várias formas. Bom, como eu prometido, eu falo sobre barreiras não tarifárias. Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem que ter muita atenção. Relacionado, então, à guerra comercial e fiscal, e isso já em 2018, quando se lançou o plano, a gente já falava sobre geopolítica. Então, esse nosso baixo domínio de tecnologia crítica é um grande risco tecnológico para o Brasil. É o pior risco. Se a gente não domina uma tecnologia crítica, esse é um problema gravíssimo. E eu vou prático meu, né, a respeito dessa questão de não ter o domínio de tecnologia crítica. As opções ali que vocês podem ler no slide, né? Como consequência diversas de avanços tecnológicos, destruição da infraestrutura, cyberataques, incidente, roubo de dados e tal. Muitas coisas aqui são relacionadas à TI, por exemplo, mas a questão de domínio de tecnologia crítica é realmente essa questão de tecnologias que realmente fazem a diferença, né, no mundo. Bom, barreiras não tarifárias. São quaisquer mecanismos, instrumentos e política econômica que influenciam o comércio internacional sem o uso de mecanismos tarifários, ou seja, qualquer tipo de desculpa que um país pode dar para não vender para outros sem utilizar um mecanismo econômico ou uma penalidade tarifária. Muito importante, pessoal, muito importante. Então, um país pode se negar a vender para outro qualquer coisa, alegando defesa da sociedade, segurança nacional, segurança humana, saúde das plantas e animais e ainda meio ambiente, ou qualquer outro tipo de justificativa, não interessa. Se eles não quiserem comprar ou não quiserem vender, eles não vão fazer. É basicamente isso. Então, a gente tem uma dificuldade enorme com isso, e o Brasil sofre muito com isso, apesar de não ser muito declarado e não ser muito comentado, né? Não da mesma forma, como estamos a me lembrar, para trouxe esse exemplo, da questão da carne, da carne bovina, né? A Europa se negou a precaução porque o Brasil estava usando muito anabolizante. O Brasil não conseguia medir a quantidade de anabolizante, não conseguia demonstrar isso, e mesmo depois demonstrando que era seguro para a Europa, eles decidiram não. Então, é muito tênue isso, entendeu? É muito complicado, porque se eu tenho uma tecnologia, por exemplo, se a Europa tem uma máquina que mede a quantidade de anabolizante melhor do que a que eu tenho no Brasil, eu não consigo jamais chegar naquele padrão da Europa. E isso me prejudica muito, comercialmente e internacionalmente, né? Vocês estão vendo isso. Bom, já chegou na área no nanomundo, na nanotecnologia, essa questão, né? Apesar de ter não existe uma padronização, que são grafenos, na realidade, mas existe já uma norma da ISO que define o que é grafeno, né? É um material 2D de carbono com isso é grafeno. Só que tem vários tipos de grafenos. E a gente ainda não tem nem a forma de avaliar isso. E tem muitos nessa mundo assim, nessa
padronização, e ainda as indústrias não aderiram ao grafeno da forma como deveria ainda, porque falta justamente reproducibilidade, normatização, a questão de metrologia, tudo isso para poder garantir lotes e mais lotes do mesmo produto. Então já existe uma guerra grafeno falso, né? Então já existe o grafeno falso, que é um pozinho preto que se vende dizendo que grafeno é ou qualquer outra coisa, né? Então já existe isso, tá? Isso já é uma realidade no mundo. Então isso está errado e as pessoas não estão conseguindo influenciar muito, né? Então tem aí um debate muito intenso nesse caminho, né? A gente está falando que tem um padrão, tem gente que diz que não tem um padrão, e aí tá né? Ainda tem um grande campo de discussão, mas a verdade é que tem bastante gente aproveitando essa confusão. Bom, o processo regulatório convencional no Brasil, né, do que eu mostrei até agora, não consegue responder as perguntas para a gente. Você passa para o IBAMA, MAPA ou Anvisa, no final tem lá o produto, por exemplo, um defensivo. Bacana. Demora bastante tempo, né? Normalmente leva bastante tempo, só que não trata da questão de nanotecnologia. Então, a nossa proposta é, quando tiver nano, a gente cria um checklist para não ter que ficar dando gerações e gerações de pessoas, mas dando um ferramental para eles poderem avaliar, dado pelo sistema de laboratórios de nanotecnologia do Brasil, e a gente suplementa, quando for nanotecnologia, os métodos, considera, internacionaliza o produto, né, ao longo desse processo. E aí você tem um produto harmonizado com a legislação global, então sustentável, responsável e internacional. Então, nesse caso, a barreira não tarifária não se aplica, porque a Europa, os Estados Unidos não vai poder dizer assim, não vou comprar porque não tem a normativa ABC. Não, mas está de acordo com a OCDE. Então, não tem como negar a entrada de um produto dentro desses moldes. Os benefícios são bastante óbvios para o Brasil e elas são realmente chave para esse trabalho, né? Então, você vê aí a questão da regulação, legislação harmonizada, ou seja, internacionalização, o seguinte, públicas, convencionais estratégicas, ou seja, dar um apoio melhor para compras públicas, compre gato por lebre, né? Então, a ideia é realmente aqui a gente dar uma melhor para essas compras públicas, aumento da competitividade do Brasil no Mercosul, isso foi um trabalho, né, que a gente estava falando também com a Argentina, ou seja, já observando esse movimento que foi concretizado de assinar um acordo com a União Europeia, então agora também o produto brasileiro também entra na União Europeia melhor, né, com maior facilidade, vamos dizer assim, né, melhorar o nível de capacitação técnica em nanosegurança aqui na América Latina, fortalecimento da candidatura do Brasil no OCDE, e aí também o pioneirismo na época, né, com o Brasil e Argentina, nessa regra de regulação global de nanotecnologia, foi até assinado um acordo com o governo argentino na época, em relação a isso, sustentabilidade do ecossistema de nanotecnologia como um todo. E sobrevivência. Por que sobrevivência? Eu vou falar também o exemplo aquele que eu falei da barreira não tarifária que eu... Bom, 2 países que têm máscaras com nanotecnologia que eu queria trazer para o Brasil. Eu perguntei se eles poderiam vender. Eles falaram que, ou falou que a demanda estava muito alta no país, então não poderia vender, mas ele não era permitido vender. Além de ter uma demanda muito alta, ele também não era permitido vender. O outro disse que podia me passar os contatos das empresas, mas tinha uma proibição de exportação. Se a gente precisasse, né, e se a gente não tivesse nem como fazer, vamos dizer assim, como a gente estava precisando realmente, não teria como ter. Porque os países usando barreira não tarifária falam, não vendo, porque eu preciso resolver primeiro o meu problema para depois vender. E mesmo se eu resolver o meu problema, também depois eu não quero vender. Então eu tenho a tecnologia, vocês não têm, vocês vão ficar chupando o dedo e eu vou realmente avançar e vocês, eu lamento. Então, é basicamente essa conversa, entendeu? Então, é complicado. O Brasil precisa realmente pegar isso firme, precisa ver essa questão de, né, colocar realmente recursos para desenvolvimento de tecnologias críticas no país. Né? Porque esse aqui é um exemplo simples, mas é um exemplo bastante forte de que a gente não vai conseguir comprar tecnologia quando precisar. Não é porque a gente tem o dinheiro ou tem a posição, a gente não vai conseguir comprar. E isso é muito ruim.
Bom, o marco legal foi baseado inteiramente nesses dois planos, nanotecnologia e materiais avançados. Foram criados 2 projetos de lei, com o apoio direto aqui do senador Jorginho Melo. Um projeto de lei é relacionado ao PLP 23 de 2019, relacionado, então, a incluir as empresas de nanotecnologia no Simples Nacional. E nas ações seriam, então, criar um KNAI temporário para facilitar o processo, né, econômico da empresa, incluir também que as empresas de nano, incluir as empresas de nano em programas de incentivo do governo, para também facilitar a questão econômica. Né? Então, tudo para dar um alívio, né, porque a empresa de nano tem um CAPEX alto e um OPEX alto também. E a S 880 de 2019, que é realmente um marco legal, que estabelece realmente essa prioridade de Estado, institucionaliza a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, estabelece o Programa Nacional de Nanosegurança, o Programa Nacional de Desenvolvimento de Novos Materiais, Estratégia Nacional de Grafeno e Materiais 2D, e o Programa Nacional de Descoberta Inteligente de Novos Materiais. Então, é o arcabouço legal, framework, né, para trabalhar na nanotecnologia no país. Um detalhe interessante, o marco legal da nanotecnologia foi baseado na Lei de Inovação e na Lei de Licitações. Combina essas duas de forma a melhorar esse acesso à inovação com nanotecnologia de indústrias e mercado e governos, né, para acelerar o processo de aquisição. Então, é bem interessante. Vale a pena vocês lerem a... Bom, o sistema produtivo nosso também, ele embasa a questão toda no sistema produtivo nacional e regional do país, então realmente é uma lei de desenvolvimento industrial, né? É uma lei que estabelece essas bases para desenvolvimento industrial. Além disso, na época, a gente também trabalhou muito na questão da política como a Rota 2030, e incluímos a nanotecnologia no Rota 2030, e aqui você tem aí um e-mail, né, que eu mandei para o Colóssio, que é um executivo da GM, e também diretor da SAI Brasil, da Sociedade de Engenheiros Automotivos, que, né, a gente comemorando, né, o fato de conseguir ter colocado a nanotecnologia dentro do Rota 2030. Então, isso foi um trabalho muito legal, que foi hoje deu, essa foi a semente que foi plantada, que hoje deu, então, os editais da FINEP, Grafeno, Roda 2030 e tantas outras ações nessa área. Falando um pouco também do Super Hub, meu último trabalho agora no estado do Paraná, a convite do Ratinho Júnior, do governador do estado, e então essa estrutura, né, essa plataforma para integrar toda a nanotecnologia do estado do Paraná. Então, a ideia é a nanotecnologia aplicada à biomassa, nanotecnologia para a sustentabilidade em todas as suas facetas. Bom, o Super Hub é esse conjunto de instituições que envolve universidades públicas federais, universidades públicas estaduais, universidades privadas, empresas. É um conjunto, é todo o esforço da nanotecnologia do Estado do Paraná focado no Super. Vai trabalhar, então, em nanotecnologia primariamente, materiais avançados, indústria 4.0 e sociedade 5.0. Nas frentes de trabalho de energia, saúde e agronegócio, né, no primeiro momento. Por que sociedade 5.0? Bom, a sociedade 5.0 ela está ali por um motivo bastante simples. A sociedade só pode adotar e só vai conseguir adotar uma tecnologia avançada se ela for mais avançada do que a própria tecnologia. Assim foi a eletricidade, assim foi o fogo, assim foram muitas outras tempos que o ser humano teve que evoluir para poder usar uma tecnologia de forma correta. Então, a sociedade 5.0 ela é então importantíssima, porque a gente tem que avançar na sociedade para poder então adotar as tecnologias anteriores. Senão a gente fica patinando e não vai para frente. Então, é um arranjo, mais de 18 instituições, mais de 100 laboratórios, mais de 700 equipamentos, mais de 96 pesquisadores, mais de 28 pós-doutores, mais 138 doutorandos, mais 140 mestrandos, mais 139 iniciação científica e mais 20. Esses são dados preliminares. Tem muito mais informação a ser coletada desse Super Hub. A gente está esse mês, no dia 13 de maio, recentemente. Né? Além disso, nós fizemos um trabalho, né, como eu falei, no caso agraciado aí pelo próprio Ministério Público, War Against COVID-19. Né? Então, aquele meu
pensamento, a minha redação de como que a gente pode combater o Covid usando nanotecnologia, de forma que a gente possa conquistar o nosso território novamente. Eu uso a metáfora de nanosoldados justamente para poder mostrar soluções de nanotecnologias que já existem, que podem combater o Covid, desde a nossa casa, né, e reconquistar o território desde a nossa casa até dentro do paciente. Então, é todo esse espectro. Muito bacana, recomendo leitura também. Podem baixar no site da própria Statnano. Tem um outro site, uma outra parte do site que eu recomendo também, que são os highlights, né, ou seja, as novidades que estão saindo na área de nanotecnologia para o combate ao Covid, né, em forma aí cronológica, muito bacana, com várias soluções, vale a pena também a leitura. Umas divulgações que eu já fiz, né, durante a carreira, né, TV, rádio, jornal, revista, né, muitos deles. Minhas publicações mesmo, né, livros e todo esse material, como o primeiro livro de nanosegurança do Brasil, né, nacional, o e-book de agronegócio, né, muito interessante também, vocês podem acessar com o Ministério tem cópias lá, é bem bacana. E esse último agora também, que foi feito logo antes de eu ir para o Paraná, essa inovação em fotônica e nanotecnologia para dispositivos médicos foi feito junto com a delegação da União Europeia e com a União Europeia, na realidade, né, para estudar point of care, no caso, equipamentos point of care que usam nanotecnologia e fotônica para diagnóstico médico. Então, muito obrigado, agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a Luciana mais uma vez, e fico à disposição aí com meus contatos todos para vocês conversarem comigo e também fico à disposição para perguntas também. Um abraço.